E aí pessoal, beleza? Meu nome é Luciano Brum e a ideia desse vídeo então é a gente finalizar o desenvolvimento da nossa aplicação utilizando o R e o Shine. Então no último vídeo a gente desenvolveu aqui o lado do servidor da nossa aplicação e no vídeo anterior a gente tinha desenvolvido a interface da nossa aplicação e no outro vídeo anterior a esse a gente tinha organizado os nossos dados em um formato em que seria facilitada o tratamento desses dados para fazer a geração dos gráficos, tá? Então nós temos esses três arquivos, tá? A estrutura da nossa aplicação ela ficou no seguinte formato: a gente tem a nossa aplicação nesta pasta Shiny App, tá? Aqui está nosso arquivo server.r, nosso UI.r, aqui seria a parte da interface e aqui a parte do servidor, tá? Aqui dentro da pasta CSS a gente tem aquele arquivo .css com toda a questão dos temas, né? Onde a gente definiu algumas cores para o nosso tema da nossa aplicação. Na pasta data a gente tem aqui aquele primeiro arquivo que a gente gerou chamado alldata.rdata, onde a gente tem todas as nossas variáveis, nossos dados e nossos pacotes que utilizamos no nosso primeiro vídeo aqui da sequência do Shine, tá? Então agora a ideia é a gente rodar essa aplicação, fazer ela executar localmente aqui na nossa máquina. Então para isso a gente vai precisar primeiramente do Shine, da biblioteca Shine, tá? A gente tem ela aqui no lado do server aqui, a gente pode simplesmente chamar aqui o Shine, tá? E aí a gente vai utilizar o comando run app, tá? Para esse comando funcionar, nós temos que estar no diretório do nosso app, tá? Da nossa aplicação. Então, antes de rodar este run app, tá? Eu vou setar o RStudio para esse diretório. A gente pode vir aqui em More e Set as Working Directory, tá? E aí ele vai executar este comando setwd e vai colocar aqui o diretório que a gente está no momento aqui, neste pequeno frame aqui do RStudio, tá? Então esse é o diretório correto, onde estão os arquivos server e UI.r. Então agora a gente pode utilizar o run app, tá, pessoal? E aí, o que vai acontecer? Com o run app a gente vai carregar todas aquelas bibliotecas do server e aí a gente vai rodar nós vamos rodar a aplicação aqui localmente na máquina. Tá? Então tudo aquilo que a gente desenvolveu anteriormente, este é o resultado. A gente tem um mapa aqui com todos os programas de pós-graduação em computação do Brasil, em que a gente tem o conceito destacado pelas cores, que é a nota da CAPES, e o nível do programa de pós-graduação, se é doutorado, mestrado e doutorado ou semestrado profissional. Então aqui a gente pode utilizar os filtros. Por exemplo, eu quero visualizar apenas os programas do Rio Grande do Sul, tá? E aí o mapa ele muda para o mapa do Rio Grande do Sul e aqui são apresentadas apenas informações das universidades no Rio Grande do Sul. Eu posso filtrar uma universidade específica aqui do Rio Grande do Sul, tá? E aqui eu posso selecionar um assunto de pesquisa. Por exemplo, eu estou interessado em ciência de dados. Então a gente vai procurar aqui ciência de dados, tá? E a gente vê que este tópico específico ele não é mencionado em nenhuma das universidades do Rio Grande do Sul. Mas se a gente colocar aqui todos os estados do Brasil, provavelmente vai ter algumas. Ó. Então aqui a gente tem algumas universidades que mencionam ter um programa de pós-graduação em ciência de dados. Tá, pessoal? E aqui na aba gráficos a gente tem gráficos que são gerados estaticamente, tá? Que é a quantidade de programas pós-graduação por estado, né? E a quantidade de programas pós-graduação por linha de pesquisa. Aqui no caso a gente exibe os top 10, né? Aliás, não os top 10, mas os programas que aparecem no mínimo 10 vezes, né? Então, programas que têm acima de 10 aparições no Brasil, né? Linhas de pesquisa que aparecem no mínimo 10 vezes no Brasil, elas vão aparecer aqui no nosso gráfico de barras. E aí a gente tem o gráfico de linha que a gente desenvolveu também, tá? Então, se nós selecionarmos aqui uma linha de pesquisa diferente aqui, por exemplo, engenharia de software, tá? E aí a gente consegue analisar a evolução aqui destas duas linhas de pesquisa, algoritmos e engenharia de software, com o passar dos anos. Pessoal, um detalhe muito importante até que eu mencionei aqui, né?
O ano apresentado é o de surgimento do programa que originou o tópico de pesquisa. Não é o ano de surgimento do tópico de pesquisa em si, já que a informação dos tópicos ela não foi coletada do site da CAPES e sim da página de cada programa de pós-graduação em computação. Resumindo em poucas palavras, eu não tive como obter o ano de surgimento de cada linha de pesquisa de cada programa de pós-graduação, mas eu tive acesso aos anos de surgimento dos programas de pós-graduação. Então eu associei o ano de surgimento com as linhas de pesquisa. Pessoal, então só para ilustrar aqui para vocês esse problema, eu vou selecionar uma linha de pesquisa que é bem atual, que é ciência de dados. E aí se a gente observar aqui, aparentemente a linha de pesquisa ciência de dados existe desde 1967, mas isso não é verdade, né? Bom, a gente sabe que ciência de dados é uma ciência bem contemporânea, que tem surgido aí nos programas de pós-graduação e em especializações, né, bem recentemente, a partir de 2010, 2015. Então, esta linha de pesquisa não existia desde 1967. Porém, essa linha de pesquisa ela faz parte de uma universidade que surgiu em 1967, que é, se eu não me engano, o caso da USP, tá, pessoal? Então, o que surgiu aqui em 1967 foi a universidade que possui essa linha de pesquisa chamada ciência de dados. Então, conforme o valor aqui aumentou, por exemplo, aqui para 3 em 1997, não é que ciência de dados passou de 1 para 3 programas em 1997, mas a questão é que 3 programas de pós-graduação que possuem hoje essa linha de pesquisa, né, eles surgiram aqui respectivamente em 1967 e 1997. E aí posteriormente aqui houve uma outra variação aqui em 2001, tá? Subiu de 3 para 4. Provavelmente também não era linha de pesquisa, é a universidade onde originou essa linha de pesquisa. E aqui em 2011 para 2012, provavelmente aqui sim surgiu de fato um programa de pós-graduação com ciência de dados, mais estes outros 4 que surgiram anteriormente, né? Porque aqui, lembrando, não é o ano de surgimento da linha de pesquisa, e sim da universidade que originou aquela linha de pesquisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a interpretação desse tipo de gráfico. Então, esse é o resultado do nosso, dessa série de vídeos que a gente desenvolveu com R, com Shiny App, né? E aí, então, esse é o resultado que a gente pode visualizar localmente. Pessoal, então o que ficou faltando fazer é a gente subir a nossa aplicação para a nuvem, né? Não rodar localmente, deixar ela disponível para os usuários de uma forma geral utilizar a nossa aplicação, nosso aplicativo. Então aqui, de acordo com o site do Shiny, né, a gente tem algumas formas de fazer isso, que é usando o shinyapps.io, utilizando o Shiny Server e utilizando o RStudio Connect. A gente vai abordar aqui como fazer isso com o shinyapps.io. Eu já tenho aberto aqui a página do shinyapps.io, tá, pessoal? Então a primeira coisa que vocês precisam fazer é criar uma conta no shinyapps.io. Eu não vou abordar essa parte, tá, porque é muito simples. Basta vocês terem uma conta no Facebook ou no Google, se eu não me engano, Gmail, vocês já conseguem cadastrar de forma praticamente automática. Senão vocês vão ter que preencher alguns formulários, tá? E aí, então, no R, a primeira coisa que vocês vão fazer é instalar o pacote RS Connect e carregar esse pacote, tá? Vou fazer isso aqui também, tá? Como eu já tenho instalado, não teve problema nenhum eu chamar diretamente library, tá? E o próximo passo aqui, então, tá? Vou avançar aqui um pouco o tutorial, tá? Vocês vão precisar fazer uma configuração no site do Shiny Apps, tá? Se você seguir esse tutorial, vocês vão conseguir tranquilamente, tá? A ideia é configurar esse RS Connect no Shiny Apps. Vocês vão clicar aqui quando vocês cadastrarem a sua conta, clicar em Tokens, tá? E aí vai aparecer um trecho de código aqui com uma senha secreta, tá? Vocês vão copiar esse trecho de código e vão colar aqui no RStudio de vocês e rodar esse comando, tá? Aqui tem uma cópia aqui do comando, tá, pessoal? Então vocês vão colocar aqui o nome da conta de vocês, o token que vocês adquiriram lá no site do Shiny Apps e uma senha secreta que o Shiny Apps também vai fornecer aqui para vocês. Então vocês vão copiar esse trecho de código e vão colar no
no RStudio. E aí, então, feito isso, pessoal, para vocês subir essa aplicação para o shinyapps.io, vocês vão utilizar esse comando deploy app, tá? Então, eu vou usar esse comando aqui, deploy app, para ver o que acontece, tá? Então, basicamente, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Só que para vocês não vai aparecer essa mensagem, atualizar a aplicação já desenvolvida, porque eu já tenho uma aplicação no Shiny Apps. Então ele está perguntando se eu quero sobrescrever ou atualizar a aplicação já existente. Então eu vou colocar aqui não, tá? Porque eu já fiz esse processo. Então o resultado vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui o nome da URL que eu dei para minha aplicação, tá? Que é basicamente Shiny App, né? Dentro dessa URL, datasciencebroom.shinyapps.io. E aí assim vocês vão poder visualizar a aplicação de vocês em qualquer um dos browsers. Então agora vocês conseguem visualizar a aplicação de vocês rodando na nuvem no shinyapps.io. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês então basicamente era isso, tá? Muito obrigado para quem assistiu todos os vídeos e conseguiu aí extrair algum conhecimento de todo esse volume de informações que eu passei para vocês. Se vocês gostaram dessa sequência de vídeos, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus colegas que gostam de realizar análise de dados. E basicamente o que a gente tinha para essa playlist dos programas de pós-graduação era isso. Tá? Então talvez no próximo vídeo a gente possa desenvolver ou melhorar essa interface desse mapa, porque se a gente observar que ele tem alguns probleminhas aqui na parte dos labels, tá? As letras também estão muito pequenas, tá? Então a gente pode fazer algumas melhorias aqui na interface do nosso Shiny App, tá? Então isso pode ser assunto dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.